frase e, além disso, um comportamento que fazem com que você pareça muito iniciante na hora que está conversando inglês, ainda que a sua gramática esteja perfeita, ainda que essa gramática já tenha sido ensinada aqui no canal. Vários brasileiros, digo ainda que todos nós, já chegamos a utilizar algumas dessas frases na vida prática, na vida cotidiana, mas faz parte da língua a gente começar utilizando o que é mais básico e ao longo que a gente vai avançando no conhecimento da língua, a gente também ir aprofundando e revisitando alguns conhecimentos antigos. E se em algum momento nós chegamos a utilizar esse comportamento e esta frase, foi porque nós achávamos que estávamos soando mais profissionais, mais formais, aproximando-nos dos interlocutores, mas, na verdade, dependendo da situação comunicativa, você acaba se afastando do interlocutor, criando uma distância invisível ali na comunicação. E quando a gente fala de greetings, a nossa porta de entrada aí para conversar com o interlocutor, criar distância, criar uma barreira comunicativa é a última coisa que você quer. E hoje eu vou te mostrar como que profissionais nativos, fluentes, confiantes na língua, realmente se comportam e realmente falam na hora de cumprimentar alguém em inglês. E como que esse cumprimento faz com que o mundo perceba o seu inglês. Além disso, como que isso faz toda a diferença nas oportunidades que aparecem na sua vida. Então, vamos fazer um teste rápido. Vamos imaginar duas pessoas entrando em uma mesma reunião. A pessoa 1, ela entra na reunião tímida, insegura, nervosa, e ela fala o seguinte: Hello everybody, how are you today? A pessoa 2, ela entra nessa mesma reunião e ela tem uma postura mais confiante, ela fala mais alto, ela conversa com todo mundo e na hora de cumprimentar, ela fala o seguinte: Hey everyone, good to see you, I hope you are doing well. Tecnicamente, as duas pessoas estão corretas, mas uma soa mais natural, mais confiante, e a outra soa um pouco mais treinada, por falta de uma palavra melhor. E em algum momento da nossa jornada no inglês, a gente vai sim ser a pessoa número 1, e está tudo bem começar dessa forma, mas o objetivo com a língua é sempre evoluirmos para que ela nos traga melhores oportunidades. E essa evolução também passa pela percepção social. Então, o nosso objetivo como brasileiros falantes de português é cada vez mais se aproximar da pessoa 2, soar com mais confiança, com mais naturalidade e diminuir a barreira linguística que acontece quando um nativo começa a conversar com um brasileiro, por exemplo. Porque no inglês profissional moderno, e convenhamos que hoje em dia tudo é oportunidade de emprego, tudo é oportunidade profissional, de você mudar de trabalho, de você conseguir uma promoção, de você conseguir ser selecionado para uma multinacional. As pessoas não estão observando apenas o seu vocabulário, a gramática que você usa, mas também a sua inteligência, a sua percepção social e principalmente quão natural e confiante você fica lidando em situações um pouco mais controladas, que é o caso de uma reunião, por exemplo. E o mais louco é que tudo isso acontece em um estalar de dedos. Alguns segundos, o entrevistador já te avaliou de cima a baixo. A pessoa do RH que está te fazendo uma ligação, ela já analisou o teu inglês pela ligação. Então, ok a gente começar sendo a pessoa 1, mas o ideal é a gente conseguir chegar e nos tornarmos a pessoa 2 na hora de falarmos inglês. E o problema do inglês escolar tradicional é que ele vai te ensinar as frases, a gramática, ele vai te ensinar a norma culta, que é importante também, e eu virei a trazer esse conteúdo aqui no canal também. Mas é importante que você tenha consciência de que a norma culta é ali o standard, o padrão. Mas quando a gente vai conversar, a gente tem que ter a percepção social. Onde que eu tô? Com quem que eu tô falando? Que tipo de ambiente é esse? É claro que no português a gente faz isso naturalmente. Ah, eu tô em casa com a minha família, eu vou me portar de uma forma. Eu tô
num ambiente corporativo, na universidade, falando com meu chefe, falando com o RH, eu vou falar de uma outra forma. Como falantes de língua, como aprendizes de língua inglesa, é fundamental que a gente se treine para entender essa questão também, para quando chegar numa situação comunicativa, você ter mais confiança e soar mais natural para quem está te ouvindo. Diminuir o máximo possível a barreira comunicativa entre você e a pessoa que está te ouvindo do outro lado. Seja através de uma câmera, seja presencialmente, seja por uma ligação. Porque o que acontece é que alguém pode saber muita gramática, ter um conhecimento excepcional na língua inglesa e ainda assim soar inseguro. E, inclusive, eu escuto esse relato de vários alunos. Professora, eu consigo entender, eu sei um pouco do inglês, mas eu não sei falar. Eu fico com vergonha, eu fico inseguro. E é essa barreira que a gente tem que praticar para ir quebrando aos poucos. Agora vem a parte interessante, que eu vou te mostrar como que os nativos realmente falam. Porque raramente eles vão falar da forma como você provavelmente aprendeu no livro da escola. E aquela forma, volto a dizer, não está errada, ela é ali o padrão. Mas numa situação comunicativa real, você tem que saber sair do controlado que é o livro, que é a sala de aula, e saber aplicar na vida prática. O famoso how are you, não está errado. Mas how's it going, vai soar mais natural. Ou, por exemplo, it's a pleasure to meet you, não está errado. Mas glad meeting you também vai soar bem mais natural. Ou até good morning, good afternoon, good evening everyone, tá ok, mas hey everyone vai soar mais natural em uma situação comunicativa. Mas agora você já sabe vários greetings que você pode utilizar, inclusive eu tenho uma outra aula só sobre ele, uma em português e a mesma aula em inglês. Se você quiser assistir, eu vou deixar por aqui. Aqui existe uma outra armadilha que quase ninguém fala, não existe nos livros tradicionais, nem na escola, que quase ninguém percebe, mas porque você pode saber todos os greetings, saber toda a gramática, mas ainda assim soar artificial. Por que isso acontece? Porque muitas vezes o que faz uma pessoa realmente soar fluente em inglês não é a frase que ela está usando, mas sim a energia que ela passa quando ela cumprimenta alguém. Porque eu posso falar a mesma frase de diversas formas. Eu posso pegar a frase good to see you e falar ela de diversas formas, insegura, pra dentro, com medo. O ideal, quando você tá falando inglês, assume uma persona, a persona que fala inglês, e coloca ela pra jogo. Fala pra fora mesmo, fala o que você tem, que com o tempo se escute muito falando, fale sozinho em casa, de verdade, pra você ir pegando o hábito de se ouvir falando inglês. E quando você estiver numa situação realmente desafiadora, controlada em um ambiente profissional, você vai poder utilizar essa frase que você já treinou diversas vezes com confiança, porque no fim das contas a prática repetida que vai fazer com que você grave todos esses greetings que a gente está falando. Vamos pensar então no nosso exemplo da pessoa 1 anterior. Ela entra na reunião, alguém fala com ela, hey, hello, hi, e ela fala, good to see you. Ela falou do jeito brasileiro que normalmente a gente fala. Mas, agora imagina a pessoa 2. Ela entra nessa mesma reunião e ela fala, hello, good to see you, good to see you. Ela vai soar bem mais natural. It's important that everything is right. Well, what time's the presentation? All right, I'll pick up the rest of this stuff and I'll see you at 6:45. Great. Bye. Brooke. Hi. Hi. Wow. It's good to see you. It's good to see you. Aqui vai um kit prático de greetings que você pode começar a utilizar hoje para passar a soar mais natural nas suas reuniões, nas suas conversas, nas suas comunicações em inglês. Então, para calls,
reuniões, você pode dizer o seguinte: So good to see you all. Thank you for joining, or even glad that we could connect. Para networking, você pode utilizar o seguinte: Thank you for joining me. Really great meeting you. Would love to stay connected. For casual or professional relationships, you could say, how's your week going? How have you been? How's it going? Essas frases vão te dar mais naturalidade nas suas comunicações. Imagina que você está conversando, fazendo uma reunião com alguém. Você chama uma pessoa para uma reunião. A pessoa entra na reunião. Você vai falar o seguinte: appreciate your time. Ou vamos pensar que você conseguiu falar com alguém. Glad that we could connect. Glad we could connect. Ou, por exemplo, você está falando com alguém no meio da semana. Tu pode falar assim: I hope your week is going smoothly. Eu espero que a sua semana esteja sendo suave. Smoothly, suave ou indo suavemente. O que isso significa? Você está validando a outra pessoa. E essas frases, do hi até I hope your week is going smoothly, podem soar muito simples, muito básicas, mas é o que eu sempre digo: essas frases são a porta de entrada para o interlocutor te conhecer, para a pessoa que está te entrevistando, para a pessoa com a qual você está fechando um negócio te conhecer. Então, cuida delas, pratica, repita em voz alta, até que você se sinta confiante o suficiente para utilizar uma frase dessa em uma reunião. Aqui está um segredo final. Não tente decorar 50 frases de uma vez só. Às vezes, qualidade é melhor do que quantidade. É melhor você conseguir falar as 6 frases que eu te passei com confiança do que tentar falar 100 erradas, né? Então, pratique as frases que eu te passei, treine, fale, se escute falando, tente prestar atenção no que você escuta nos filmes, nas músicas, para que cada vez mais isso se torne natural para você. Essas frases passem a se tornar naturais para você. A fluência, ela vai começar no conforto, na confiança que você transmite, na forma como você fala, na postura que você traz ao conversar com alguém, na energia que você coloca naquela conversa. Então, muitas vezes, um simples olá bem dado e natural vai abrir muito mais portas para você iniciais do que algo super elaborado e que não soe tão natural assim, e que cause um desconforto, uma distância para aquele que está te ouvindo. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer continuar praticando o seu inglês, eu tenho um vídeo falando de greetings todo em inglês para você já praticar o seu listening, que também é fundamental quando você quer soar fluente em inglês. Então dá uma olhadinha e me diz lá o que você achou.